Olá, aqui é a Keila e nesse vídeo veremos uma continuidade dos dois vídeos anteriores com relação agora a corte e aterro tabelado. Peço que caso você ainda não seja inscrito no canal, pode estar clicando no botão abaixo para se inscrever. E caso esse seja um conteúdo de valor para você, eu peço também para que você possa estar curtindo e compartilhando este vídeo. Mas vamos lá! Essas topografias, elas foram criadas nos vídeos anteriores. Eu vou estar aqui criando uma tabela desse componente aqui. Vou comentar que, caso você não saiba qual é a categoria que você tem que estar criando a tabela, dica, clica na coisa que você quer tabelar. No caso, é este terrenão aqui. Que dessa forma eu vejo em propriedades que eu tenho que criar uma tabela desta categoria. Isso aqui é particularmente útil se, por exemplo, você aprendeu a estar trabalhando no Revit em português e foi trabalhar no escritório que o Revit está em inglês, o Revit está em espanhol. Então, nesse caso, clica na categoria, no componente, que você descobre a categoria aqui em propriedades. Feito isso então, eu vou aqui no tabela quantidade todas, vou dar botão direito do mouse e vou pedir uma nova tabela de quantidades. Feito isso, eu já sei que eu posso clicar uma vez aqui, digitar T de topografia, encontrei topografia, que a fase vai ser de construção nova mesmo, e vou dar o OK. Feito isso, aqui para dentro da tabela eu trago os campos que eu quero pegar e tá controlando, planilhando, acompanhando de alguma forma, que seria para corte e aterro, né? Então, vamos trazer esse cortar, vou trazer também o preenchimento, preencher, e vou trazer aquele cortar e preencher, esse corte e preenchimento da rede. Se fosse relevante para você observar também área projetada, área de superfície, também pode, né? Eu vou focar para a tabela ficar mais simples, vou mostrar só esses três aqui. E dessa forma, aqui na formatação, vou pedir para todos eles calcularem total, né? Para eles terem a função soma de calcular o total. Aqui também vou calcular os totais e aqui também vou calcular os totais. Aqui no classificar e agrupar, eu vou comentar aqui para a gente ver a linha do total aparecer. A gente tem que marcar que eu quero ver, né? Aqui no total geral. Eu vou mostrar aqui os títulos e os totais. Não, vou colocar somente os totais. Então aqui no total geral eu marquei, só que para essa barra de título não ficar muito grande, eu vou colocar com somente os totais, que para mim já é mais do que suficiente. Por enquanto vou deixar itemizado para ele mostrar um por um, cada um em uma linha. Vou dar OK. Que dessa forma, a gente vai ver essa topografia aqui com nenhum corte, nenhum aterro e nenhum preenchimento. Se eu quisesse editar aqui nos editar e colocasse aqui um parâmetro de projeção de superfície, área de superfície, por exemplo, e área projetada, inclusive se eu quisesse pegar e calcular os totais deles, né, calcular o total, nenhum cálculo, calcular os totais, e aqui também nenhum cálculo, calcular os totais, eu vejo que eles têm superfície, mas essas topografias que eu fiz nos vídeos anteriores, como eu não fiz com controle de fase, ele não tem nem corte, nem preenchimento, e nem a diferença entre esse corte e esse preenchimento. Então, se eu quisesse pegar e fazer esse corte aterro, dá para fazer sim, mas aí nesse caso a gente vai estar começando a estar pensando em fases. Vou comentar que se você quiser um vídeo mais aprofundado na parte de fases, eu vou pedir para comente abaixo, que daí eu gravo um específico somente para fases depois, que aqui só para ficar mais simples, vou comentar que fase seria a mesma coisa que a gente pegar e colocar uma linha do tempo através dos componentes que a gente coloca dentro do projeto. Daí essas fases, esse tempo, essa camada de tempo que a gente adiciona ao modelo, dá para afetar tanto os objetos como as vistas em que a gente entra nessa vista para ver esses determinados objetos, né? Dá para fazer fase de objeto e fase de vista, adicionando essa linha de tempo dentro do Revit. Aqui, como a gente não fez controle através do tempo, do que é existente, que foi cortado, que foi preenchido, então aqui, né, a gente não vê essa situação. E só para não confundir com relação a esses montes de terreno que a gente já fez de sub-região, de platô, tudo isso que a gente já fez no projeto, só por isso eu vou fechar excesso de vista, vou entrar aqui no 3D e vou aqui tirar a caixa de corte e vou selecionar tudo e vou dar delete. Se eu pegar aqui WT, eu vou ver que agora, exatamente, né, WT ele divide a tela, a mesma coisa que aqui na aba vista, a gente pedir vistas lado a lado. E eu vejo que a tabela agora zerou, né, se eu voltar um Ctrl Z aqui, ele estava com tudo isso daqui, deletei
ele zerou a tabela. Vamos fazer a topografia aqui de novo, agora pensando com relação ao controle de fases. Fases, eu vou comentar que aqui eu comecei com base no template default, que vem instalado junto com o Revit, o template de arquitetura. Você tem ele instalado na sua máquina, não tem nada de especial aqui. Se você precisasse, no entanto, mexer nas fases, seria aqui no gerenciar, e você está mexendo aqui na parte de gerenciamento de fases, para adicionar, né? Aqui eu já tenho um existente e uma fase de construção nova. Se tivesse construção fase 1 e construção nova fase 2, você até poderia inserir um depois, né, por exemplo, e tá colocando o nominho aqui, né? Vou manter esses dois do jeito que está aí. Dependendo, tem gente que renomeia, né, a existente, a construir e assim por diante. Aqui, como ele já existe, vou dar o OK. E aqui, então, fazer aqui no 3D mesmo. Eu vou fazer aqui na implantação, vai. Aqui na implantação. Opa, foi até bom entrar na implantação, mas eu vou deletar essas coisas aqui. Eu vou deletar esse corte, esse plano de referência, que era do desenho anterior, né? Que eu tava mostrando o taludinho que eu não cheguei a completar, vou deletar também. Mas vamos lá, eu vou estar criando aqui um terreno. Aqui na massa e terreno, vou criar uma superfície topográfica. Essa superfície topográfica eu vou criar colocando ponto. Acho que eu vou fazer igual aquele desenho que eu tinha feito antes, né, o desenho da escritura, onde na frente eu tinha 0, né, por exemplo. E aqui eu vou copiar esse 0 adiante, copiar aqui fazer 15 metros aqui. E aqui eu vou copiar esses 15 metros para trás também. E dessa forma eu copiei esses pontos. Vamos supor que aqui era menos 1 metro, esses dois aqui da frente vou deixar 0. E aqui eu vou deixar positivo, vai. Da última vez eu fiz caindo, esse aqui eu vou fazer subindo. Então, esses dois aqui vão ser a 3 metros, por exemplo. Ou fazer a 5, fazer assim, 6, fazer 6 metros. Opa, daí ele já tem bastante declividade. Ok. Eu fiz rapidamente esse terreno, onde aqui eu tinha 0, né, tá aqui no 0. E esse ponto aqui também tá no 0. Eu criei copiando, né? Esse aqui ele tá a 6 e esse aqui também tá a 6. Se você quisesse pegar, esticar a malha, pegar e criar sub-região, como eu sei que você já sabe fazer isso, eu não vou estar focando tanto nisso. E aqui, se você quisesse colocar uma grama, né, por exemplo, podia até colocar uma grama e beleza, vou dar check verde para terminar de criar, né, esse terreno. Agora, o que acontece é que o terreno geralmente é existente, né? Então eu posso selecionar esse terreno e na fase criada desse componente, eu vou estar passando ele aqui para existente. Ele vai ganhar essa tonalidade meio cinza, porque aqui nessa vista de planta, por exemplo, de implantação, eu estou com o filtro da fase de mostrar tudo. Se eu quisesse ver somente o novo, né, somente o que foi colocado novo, ou somente o que a gente tem aqui como nenhum filtro, ou aqui a gente mostrar tudo, a gente tem esses filtros de fase que nos permitem ver aquilo que a gente deseja, né? Aqui eu vou deixar de novo para mostrar tudo, e aqui, por exemplo, construção nova, por enquanto, não tem nada, né? Se eu pegasse aqui para mostrar somente o novo, ele não tem nada por enquanto, né? Se eu pegar e voltar aqui para mostrar tudo, ele mostra aqui. Vamos lá, afinal de contas, isso aqui é o existente. Agora, esse componente que eu cliquei nele, que ele é existente, e se eu pegar agora na massa e terreno e tá criando aqui uma região de eixos. Região de eixos, ele vai preservar esse tipo anterior de topografia e vai criar um novo, né, com base nele, para a gente fazer a nova fase de modificações, onde ele vai ter essa leitura de modificação, né? No exemplo aí, foram colocados mais pontos, né, mais aterros, e o Revit, ele tem essa interpretação subtraindo aquilo lá que estava existente. Então, eu posso pegar, levando em conta o existente, né? Então, a gente pode pegar essa região com eixos, e essa região com eixos pode usar essa primeira opção de criar uma nova superfície topográfica exatamente igual a esse levantamento existente. Daí ele pega e copia todos os pontos internos e perimetrais. Daí você pode estar fazendo essa primeira opção. A outra opção seria criar com pontos só perimetrais, ele fica muito simplificado. Pode pegar todos os pontos igual ao existente, essa primeira opçãozinha aqui. E dessa forma, dessa topografia, que ele vai pegar e vai fazer. Feito isso, eu vou mostrar também na vista 3D, né? Vou até entrar aqui na 3D, que tá aqui. Acho que faltou dar check verde, né? Vamos lá dar check, que tá aí então. Repara que aqui na vista 3D também eu posso mostrar tudo, posso mostrar somente o que é o novo, e eu posso mostrar também o anterior. Eu vou mostrar tudo aqui por enquanto.
E aqui então, repara que eu tenho duas topografias, né? Vou tentar estreitar aqui a tabela de topografia para mostrar que a gente tem essas duas topografias iguais. Ela cortada, ela preenchida e aqui também com nenhuma diferença de corte e preenchimento. Agora vamos lá, se eu pegar aqui na massa e terreno e eu vou clicar aqui no topo do cubinho, só para ficar mais fácil de enxergar, e vou pedir aqui um platô, uma plataforma de construção. Esse platô eu vou desenhar ele só para ficar mais fácil de 1 por 1 metro. 1 metro aqui e 1 metro aqui. É um platô de 1 metro por 1 metro. Daí, dessa forma, quando eu pegar e der check, ele vai colocar, acho que menos em 60 não, né? Podia ser no zero, né? Por exemplo. Eu tenho esse platô no zero. E se ele fosse aqui a 1 metro, 2 metros, né? 2 metros, por exemplo. Vou colocar 1 metro, por exemplo. Colocar 2. Aqui. Daí ele ficaria aqui nessa região. Repara que ele começa a dar uma pequena diferença de preenchimento, né? Exatamente, ele está preenchendo aqui esse valor aqui de metros cúbicos. Agora eu vou comentar que aqui esse preenchimento e esse corte, ele é dado de acordo com o fundo desse platô. Por conta disso, esse fundo desse platô é o que ele leva em consideração. Eu acho que talvez esse tamanhão dele, talvez confunda. Tem gente que deixa o platô bem casquinha, bem fininho por conta disso. Então, vou pegar esse platô, vou entrar aqui dentro do editar tipo dele, vou entrar dentro do editar da estrutura dele, onde eu coloco aqui ele muitas vezes bem fininho, de 1 centímetro, às vezes eu deixo meio centímetro, 5 milímetros, por exemplo. E material, se você quiser colocar grama, né, por exemplo, né, para ficar igual o do terreno, daí pode. Eu coloquei 0,005, né, metros, que seria 5 milímetros, 5 mm de milímetros, daí ok, que daí ele fica uma casquinha. E repara que é com relação ao fundo, né? Como elementos horizontais crescem para baixo pela espessura, e agora eu deixei menos espesso, repara que teve alteração do preenchimento. Né? Mesma coisa se eu deixasse ele enterrado, por exemplo, ele é zerinho do nível. Ele é zerinho do nível, na verdade, ele está baixando esse tantão aqui para baixo. Ele aqui com esse valor aqui de espessamento. Agora, se eu pegasse e deixasse ele aqui com meio metro de espessamento, né, por exemplo, vai ter uma alteração, né, porque nesse caso, repara que ele é dado com o fundo, né, o fundo aqui de meio metro. Ele sempre faz pelo fundo aqui da espessurinha. Então, só por isso eu deixo geralmente fininho, né, 0,05, por exemplo. Ok, acho que fica bem nítido aqui, ok, né, aqui ele tá cortando. Eu vou voltar ele aqui para a situação que ele estava deslocando aqui para cima com... Tinha deixado 2 metros, né? Ok, que daí ele volta aqui aterrando esse meio metro cúbico aqui para cima. Agora, vamos para a situação que eu vou aqui clicar no topo do cubinho e vou copiar ele lateralmente, né? Vou dar copy desse platô de 1 metro aqui para esse lado de cá. E toda vez que eu coloco esse platô, ele está acrescentando esse platô de 1 metro quadrado aqui, né, de área projetada, de área de superfície, e também os metros cúbicos de corte e de preenchimento. Agora, aqui então, e se eu pegasse esse platô e afundasse ele, né, por exemplo, a zero, ele teria esse daqui com relação a esse de cá, tendo essa pequena diferença. Se eu quisesse parar de itemizar, mostrar cada um por um, cada instância em um lugar, eu poderia entrar aqui no editar, e aqui no editar, parar de itemizar cada instância. Dessa forma, dando ok, ele vai pegar e vai me mostrar aqui a situação. Só vou pedir uma coisa aqui, o que acontece é que ele está duplicando o padrão da área de superfície e área projetada. Né? Provavelmente, para começo de conversa, a área projetada talvez não me interesse tanto, a não ser que eu queira mostrar em planta. Talvez me interesse um pouquinho mais a área de superfície. E outra, eu teria que descontar a questão, né, de mostrar aqui, né, vou voltar, vou mostrar aqui o itemizado, né, vou aqui dar ok, que aqui o que acontece é que ele está somando nitidamente esse 1 metro do platô, mas esse 1 metro do platô dessa área geral. Então, eu recomendaria talvez esses aqui eu não tá somando total não, né, quando ele pegar e juntar, talvez desconsiderar este e desconsiderar este aqui também, tanto de área de projetada quanto área de superfície. Que aqui então eu teria que estar retirando, né, aqui desse valor, fazer menos este daqui, menos esse daqui e menos esse de cá, né? Mostrar somente essa linha de cima. Então, se quisesse mostrar a área projetada e a área de superfície, eu pensaria em duplicar aqui a tabela, né? Vou aqui duplicar a tabela de topografia, né? Duplicar, vista, duplicar, onde nessa duplicata aqui eu mostraria a superfície, né? Vou chamar você de superfície. Daí, nessa tabela duplicada de superfície, essas 3 colunas aqui eu tiraria. Eu pegaria e excluiria essas colunas. E aqui eu filtraria para mostrar só esse primeiro aqui, que é o do existente.
Então essas outras aqui eu pegaria e ocultaria, né? Todas essas aqui eu pegaria e daria um jeito de ocultar a informação, filtrar para não mostrar. Então eu poderia pegar e não excluir linhas, senão excluiria aqui a situação. Pensaria em editar para colocar um comentário, daí um comentário aqui, ok? Que dessa forma, esses todos aqui eu não quero levar em consideração. Então isso aqui eu vou colocar de alteração. É claro que você poderia digitar uma coisa melhor, né? Colocar de alteração de topografia. E aqui eu vou filtrar agora para não mostrar, né? Vou aqui nos comentários, aqueles que não são iguais, né? Não igual a letra A. Daí ok. Que dele mostra só esse daqui que é o que faz sentido, né? E aqui esse comentário eu poderia ocultar. E essa linha de total geral, se eu não quisesse, seria pegar e desmarcar aqui o total geral. Ok, que dessa forma ficaria com área de superfície e área projetada. Agora, por fim, nessa tabela de topografia, essa daqui, eu pensaria em remover esses dois. Agora que eu já tenho eles visíveis, né, vou pegar e vou excluir essas colunas. Que dessa forma ficaria com o corte, o preenchimento e o balanceamento entre o corte e o preenchimento. Agora, não somente isso, se eu pegar aqui, o que é essa topografia emaranhada, né? De fato, a gente tá com duas topografias aqui e a gente tá mostrando tudo. Dessa forma, mostrando tudo, ele fica desse jeito emaranhado, né? Porque aqui, na verdade, a gente tem aqui as duas situações, né? De ver o terreno que ele é existente e ver também o terreno com alteração. Se eu pegar aqui na fase, ao invés de mostrar tudo da construção nova, mostrar somente da fase anterior, que é o existente, eu vejo aqui mostrar tudo do existente, que o existente era só este daqui. Se eu mostrar tudo aqui da construção nova, eu vejo a construção nova essa situação. E se dessa construção nova eu mostrar somente o novo, o que teve de novo nessa alteração dessa fase, ele mostra somente o novo aqui da construção nova. Ou mostraria somente ali o novo do existente aqui, né, daquela fase o que entrou de novo. Isso aqui são filtros de fase que poderiam ser criados também ali na aba de gerenciar, aqui dentro da partezinha de fases. Para ficar mais simples aqui, eu vou deixar isso aqui para abordar mais profundamente num próximo vídeo, se você quiser um aprofundamento disso, inclusive para a construção, não somente para o terreno. Agora, isso se tiver gente comentando. Vamos lá. Continuando aqui, especificamente com foco no terreno. O que acontece aqui é que eu vendo existente, né? Se você achar melhor ver dessa forma, beleza? O que acontece é que aqui na tabela também. A tabela está mostrando de construção nova. Se eu quisesse mostrar o existente, ela mostra somente na fase existente. Se eu quiser mostrar somente da construção nova, ele mostra somente da construção nova da fase novo, né? Por exemplo, somente o que teve de alteração de novo. Que dessa forma também ele filtra aquela versão existente, né? Então seria pegar e mostrar o novo somente construção nova, igual eu estava fazendo aqui na vista 3D, dessa forma então. Agora, aqui o fato é que eu queria voltar a ver somente aqui o novo, né? Mostrar o novo somente de construção nova, né? Eu tô aqui no mostrar novo, somente construção nova, e aqui vendo somente o novo de construção nova, eu agora vou alterar aqui a topografia, vou editar a superfície, que aqui então eu tinha umas cópias desses 6 metros mais adiante. Aqui ele era mais planificado, né? Por exemplo, aqui, vou copiar adiante vocês, e aqui ele era mais planificado desse jeitão aqui. Que aqui no fundo do lote eu tinha aqui a casa numa região aqui bem planificada, onde aqui então tem essa situação, e vou colocar pontos aqui, por exemplo, a 2 metros aqui. Eu vou colocar pontos a 2 metros aqui, aqui, aqui e pra cá. E eu vou copiar esses 6 metros para ele não deformar tanto, né? Vou copiar você aqui. E aqui eu tive uma grande alteração aqui de projeto. Aí, beleza. Daí, então, na construção nova, eu coloquei aqui um platôzão aqui de 6 metros aqui de altura e acrescentei uns pontinhos aqui de 2 metros para fazer um platôzinho aqui de seminível de acesso à casa dos fundos. Daí, feito isso, aqui não foi platô que eu fiz, aqui foi com pontos no terreno novo. E se eu pegar e dar check, repara, eu dando check, que aqui teve alteração de preenchimento. De fato, eu preenchi um monte aqui e preenchi um monte para cá. E dessa forma, ele tem essa movimentação de terra total. Daí, beleza. Agora, feito isso, então, tá aí. E dessa forma,
ele faz aqui preenchendo automaticamente a tabela de topografia. Vou comentar uma coisa aqui. O que acontece é que ainda assim, do corte e preenchimento, a gente tem uma espécie de perda, um fator de compactação do solo, a depender do tipo de solo onde a gente está fazendo isso daí. O que acontece é que essa compactação no máximo seria a fórmula, né? Quantos por cento? Nesse caso, a gente poderia pegar e no máximo editar, onde aqui eu incluiria um fx de fórmula, que eu faria aqui a compactação. É colocar de comp de compactação. Onde aqui a gente pegaria e iria aqui na fórmula, no botão quadrado com 6 pontinhos, pegar o corte e preenchimento da rede, né? Isso aí, ok. Entrei com ele. E dessa forma, fazer vezes um fator, né? Vezes o fator que você poderia digitar. Né? Vezes 1, né? Por exemplo, 1,1, vou majorar aqui. Esse aí vezes 1,1, 110%. Deu ok. Opa, 1,1, né? 1,1. Aqui é metros cúbicos, né? Então aqui tem que ser volume. Senão ele não vai deixar fechar a conta. Então aqui, como aqui eu tô vendo que é de corte preenchimento volume, então vezes 1,1, vou dar ok. Que daí ele ficaria aqui com esse de computar aqui, que ele ficaria com esse valor majorado de 110. Ou então, se fosse minorado, né, aqui na formatação, se fosse minorado, a gente entraria aqui, então, e editaria ele para ficar aqui minorado de, por exemplo, 80%, né, por exemplo, 0,8, e ok? Né, aqui a conta está sendo pelo volume, porque o campo anterior, aqui ele estava se referindo era volume, e ok? Ele fica minorado dessa forma. E se fosse pegar e ocultar esse corte preenchimento e ficar só com o computado aqui, daí poderia ser também. Se quisesse calcular os totais, né? Vamos aqui editar formatação dessa computação aqui, eu vou deixar para calcular os totais. Daí dessa forma, ok. Então, se eu quisesse ver em corte, né? Estando na implantação, eu passar aqui um corte. Vou pedir para lembrar que nesse corte, eu vou querer ver esse sentido aqui e vou querer ver a altura. Por fim, se eu entrasse aqui nesse corte, esse corte que está passando nesse sentido cima-baixo, e fosse tirar esse sentido do esquerda-direita, né, daí eu poderia dividir, porque volume é igual largura vezes profundidade vezes a altura. Aqui eu gostaria de ter somente a profundidade e a altura vista nesse corte. Agora, tem certas coisas que eu vou comentar que ainda que a gente fizesse isso daqui para medir área, ou ainda que a gente fizesse aqui para ver a questão da compactação, o ideal seria a gente pegar e talvez estar fazendo isso num software mais adequado, né, para isso. Porque o Revit ele é mais voltado para a questão da gente fazer a gestão da parte do edifício. A implantação urbana, a parte da topografia, geralmente, muitas vezes o pessoal faz no AutoCAD Civil 3D, que seria um software com um pouquinho mais de ferramentas. Inclusive, em versões mais recentes, inclusive ele tem ponte para adaptar a topografia do Revit com relação à topografia feita no Civil 3D. Tem ferramentas que deixam fazer essa ponte, inclusive. Aqui no máximo, somente usando o Revit, a gente pararia dessa forma. Eu entrei aqui no corte, ele mostrando tudo, né? Vou até colocar esse dedo sombreado. Ele mostra aqui esse existente com relação a esse volume aqui alterado. E aqui na tabela, né? Vou até tirar esse daqui, vou ocultar ele. Aqui foi só uma brincadeira que se você quisesse, você poderia estar fazendo continha. Aqui a gente poderia pegar e na tabela, ver aqui na tabela de topografia, esse corte, esse preenchimento. Dessa forma, se você quisesse aqui na tabela, uma vez que você já fez todas essas alterações, entrar nos editar e aqui a gente parar de temizar cada instância, ele teria o valor total, né? Aqui ele já somaria aqui o total. E se eu quisesse tirar essa faixa do total, igual a gente fez na outra tabelinha, poderia aqui no classificar agrupar, tirar esse total geral, né? Porque só aqui já era mais do que suficiente. Pessoal, eu peço que, caso tenha sobrado alguma dúvida, pode estar comentando abaixo. E caso você ainda não tenha curtido, se inscrito no canal e compartilhado esse vídeo para alguém que esteja também precisando dessa informação, pode estar realizando agora. E eu fico à disposição e nos vemos então no próximo vídeo.